Olá, neste assignment em particular, nós começamos aplicando o que nós denominamos de skimming, não é? No texto. O skimming nada mais é do que, primeiro, ler o primeiro parágrafo por completo, ler o primeiro período do parágrafo subsequente e, igualmente, também o último, neste caso, então, o segundo parágrafo que ocorre aqui, já que o primeiro período começa no 1970 e termina no Studies, e depois, logo disso, vem o último período, nós também o leremos por completo, mas normalmente não é isso que acontece. Por exemplo, aqui neste próximo parágrafo nós lemos o primeiro período aqui, que vai do some até o genuine, e o último período, que vai do in this case até o warmth. Então o skimming é ler o primeiro parágrafo por completo, ler o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente, e depois ler o último parágrafo por completo igualmente. Por que nós fazemos isso? Porque o nosso objetivo é lermos somente o que é necessário para uma primeira leitura. O primeiro e o último parágrafos você lê por completo porque eles são os parágrafos introdutórios e conclusivos, ou seja, extremamente importantes para o contexto geral do texto. Agora, nos outros parágrafos você lê o primeiro período porque você tem uma mecânica no qual os textos são baseados em tópicos frasais, ou seja, a parte inicial do parágrafo, em especial o seu primeiro período, ou seja, até o seu primeiro ponto final, tem a essência da ideia do parágrafo. O restante do parágrafo é somente um detalhamento maior sobre ele. Agora, também lemos o último período de cada parágrafo subsequente até o último, porque nós temos uma mecânica no qual em questões de matching, ou seja, combinações de ideias, com muita frequência você tem as informações que definem as combinações corretas sendo ditas logo aqui no final dos parágrafos, sendo então uma forma que o exame tem para lhe forçar a ler mais, mas nós conseguimos de fato nos adiantar a isto e lendo somente o que é mais específico e de fato utilizado pelo texto para desenvolver as questões. E uma prova de que você, ao ler somente o primeiro e último período de cada parágrafo, já leu com muita frequência o que é suficiente, é o fato de que, com muita frequência, se você vir e retirar toda essa parte central que a priori você não leu, simplesmente então fazer um parágrafo composto por o primeiro período e o último, o que nós temos aqui é um parágrafo que também faz sentido. Então você, na maior parte das vezes, pode tirar toda essa parte aqui central, que se tivermos um parágrafo composto por somente o primeiro e o último período, ele fará sentido, não ficará faltando informação. Então, por isso, nós temos essa mecânica acontecendo. Agora, fora a esta questão de ler essas partes específicas do texto, nós também temos o processo de destacar palavras-chave. E essas palavras-chave nada mais são do que nomes, datas, números, qualquer tipo de informação específica que se destaque do grosso, da massa do texto, que defina com exatidão o tipo de informação que aquele parágrafo em particular abrange. E quanto mais visual você fazer isso, melhor no processo de você verificar nas questões e depois retornar o texto para a parte que abrange a questão que você está fazendo. Deixando tudo visual fica mais fácil para o retorno rápido às partes específicas. Então, o que eu sugiro é, ao longo dessas leituras dessas partes que você está lendo para interpretação, você destaca palavras-chave, como, por exemplo, 1970, que é um nome, não é? Nomes específicos também, como isso daqui, Gansfeld, não é? Neste caso aqui nós leríamos daqui até aqui para ler o primeiro período deste parágrafo. Então, destacamos nomes próprios, não é? Informação específica que defina com exatidão o tipo de informação que o parágrafo abrange. Agora, nós fazemos isso não somente nas partes que lemos aliás, interpretação, que é novamente o primeiro parágrafo por completo, o primeiro e último período de cada parágrafo subsequente e o último parágrafo por completo. Não. Nas partes dos parágrafos que nós também não lemos, nós buscamos destacar palavras-chave. E isso é, de certa forma, fácil de ser feito, mesmo quando você não está lendo para interpretação, porque é somente necessário buscar uma palavra ou letra que venha a se destacar esteticamente do restante do texto. Então, por exemplo, nesse parágrafo em particular, temos essa palavra German, que nós definitivamente poderíamos destacar como palavra-chave sem nem ao menos ter lido esta parte, porque você tem esse G aqui, maiúsculo, se destacando do restante.
Então, quando você tem um nome, quando você tem uma data, mesmo nessa parte que você não leu para interpretação, você consegue destacar. Quando você tem um número, porque simplesmente se destaca. Portanto, o que ocorre é que você, então, não somente destaca essas palavras-chave nas partes que você leu, mas também nas partes que você não leu, ou seja, entre o primeiro e o último período, você passa o olho rapidamente. Não para simplesmente ler para entender, mas passa o olho para descobrir letras ou palavras ou números que se destacam do grosso do texto, para assim você ter referências mais precisas, tudo bem? Então, excelente. Então, você tem este processo acontecendo. Após isso, os tipos de questão que temos aqui são, primeiro, temos essas questões que envolvem nós fazermos as ligações entre essas sentenças incompletas e essas alternativas de A a G, e tendo isto feito, tomando como referência o texto, não é? E também temos este Table Completion Exercise, que é um exercício de completar tabelas, onde que você, então, aqui tem partes incompletas de texto que é feito tomando como referência o texto principal que você lê, e tendo, então, em vista as palavras que temos aqui, em conjunto com as palavras que temos no texto, selecionamos as expressões apropriadas para completar os espaços em branco. Para esse tipo de questão, é crítico você ter a mecânica no qual você presta bastante atenção nas informações que estão logo antes e logo depois do espaço em branco, as destaque ou simplesmente se foque nelas e depois retorne ao texto até achar o parágrafo que abrange a informação que está sendo abrangida por isto, pela anotação que temos aqui na tabela. Agora, você, de fato, tem este processo de destacar de palavras-chave sendo um elemento que vai te ajudar muito na identificação dos parágrafos apropriados, abrangidos por exercícios como estes. Então, sempre destaque esses parágrafos, sempre destaque essas palavras-chave, porque você vai ter um retorno muito mais rápido ao texto, mais especificamente no parágrafo que contém a informação utilizada para preencher o exercício, tudo bem? Então, você aplica isso no 5, no 6, no 7, no 8 e no 9, sempre prestando atenção no que vem antes e depois dos espaços em branco e retornando ao texto, tendo em vista essas informações. Tudo bem? Questões como esta aqui, como dito, não tem maiores complicações, é somente sincronizar uma metade com a outra, conectar uma metade com a outra, tendo em vista o texto. Então, muito frequentemente, diga-se de passagem, como dito, a informação que define essas conexões corretas se encontra no final de um determinado parágrafo. Portanto, ler o primeiro e o último período de cada parágrafo subsequente, portanto, não ignorando o último período, é crítico para nós não cairmos na pegadinha e conseguimos fazer também questões de matching como essas, que são questões mais macro do texto, tudo bem? Então, tenha uma ótima prática.